Graça e paz, querido. Bom dia. Aqui nessa manhã, tomando nosso cafezinho, meditando na palavra do Senhor. Querido, o texto que eu quero trazer no seu coração hoje se encontra no livro de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 31. Jesus está num momento decisivo na sua vida, na vida dos seus discípulos. Está chegando próximo ao fim. Está chegando o momento em que Jesus ele será morto. Mas Jesus está preparando os seus discípulos e diz que ele começa dizendo: olha, está chegando o momento em que todos vocês ficarão escandalizados. Por quê? Porque já existe um ditado que se você ferir o pastor, todas as suas ovelhas se perderão. Quando Pedro ele ouve esse discurso, ele olha para Jesus e diz: Senhor, todos os que estão aqui pode ser que seja um tropeço diante do que vai acontecer, mas para mim não. Para mim não, Senhor. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Aí Pedro vira para Jesus e diz: Senhor, nem que seja necessário morrer por ti, eu não te negarei. Aqui, querido, é onde eu quero trazer algo ao seu coração. Jesus, em todo tempo, ele quis ensinar os seus discípulos, preparar os seus discípulos para os momentos difíceis, para os momentos que eles muitas das vezes não iriam compreender. O personagem aqui de ênfase é Pedro. Pedro foi aquele que teve um processo de ganhar, de ser consolidado, de ser discipulado. Pedro estava na fase do discipulado. Pedro estava sendo preparado porque lá na frente ele iria dar muito resultado para a obra do Senhor. Mas aqui mostra, querido, como que nós precisamos estar atentos. Pedro estava do lado de Jesus, Pedro estava sendo ensinado, mas Pedro não estava atento àquilo que estava acontecendo à sua volta. E assim acontece muitas das vezes comigo e com você. Nós imaginamos que porque estamos com Cristo, porque estamos andando na presença do Senhor, agora estamos ilesos de lutas, dificuldade, problema. Não esquecemos que o mundo espiritual ele é muito real. Pedro foi avisado por Jesus diante daquilo que ele iria passar, mas Pedro se sentiu um pouco prepotente, dizendo que estava pronto, dizendo que estava preparado, dizendo que já tinha maturidade. E quantas das vezes isso acontece comigo e com você, querido? Depois de um tempo de caminhada, nós já imaginamos estar pronto. Nós já imaginamos que nós somos o dono da verdade. Nós já imaginamos, querido, que todo mundo está errado, que aquele ministério está errado, que aquele líder está errado, que aquele pastor está errado. Pedro estava nesse mesmo sentimento, querido. Pedro agora está dizendo: eu não concordo, eu não aceito. Pedro estava ali se sentindo o maioral. Quando Jesus está olhando para ele, está dizendo: Pedro, você ainda não está pronto. Pedro, você ainda não está preparado. E eu vou provar isso. Querido, é o que Jesus ele faz. Entenda uma coisa: quando nós pensamos que nós já estamos prontos, que estamos preparados, que o nosso sentimento está nos roubando, Jesus faz questão de criar uma situação. E não é que ele quer nos envergonhar ou nos humilhar, querido. Não. Ele quer que nós reconhecemos que nós somos dependentes dele, que nós precisamos entender e compreender as coisas que estão acontecendo à nossa volta. Querido, eu vejo muitas pessoas que vivem esse mesmo processo que Pedro está vivendo. Muitas pessoas que se antecipam, que pensam que é a hora, e eu quero dizer para você: calma, não precisa se precipitar. Pedro não precisava abrir a boca para falar que ele morreria. Não, querido, ele poderia ter sido humilde, ficado quietinho e esperado as coisas acontecer. Depois, o que acontece com Pedro? Pedro é envergonhado. E por quê? Porque Deus não o ama? Não, Deus avisou, mas ele não deu ouvido. Tem muitas pessoas que estão fora da presença, envergonhados. E por quê? Porque pensou que era o momento, pensou que era a hora de Deus está me enviando. Calma, Pedro seria enviado, mas ainda não era a hora. E aí nós sabemos da história. Pedro negou, se envergonhou. Jesus foi buscar. Essa palavra, querida, é para você, que pode estar antes de Pedro ter negado, ou você pode ser aquele que já está depois da história de Pedro que negou, que está envergonhado. Lembre-se, o Senhor não deixa situações para te matar, mas o Senhor permite situações para te amadurecer.
É tempo de crescimento na presença do Senhor. Pense nisso. Deus abençoe. Um dia de vitória.